Então, vamos continuar falando como que foi essa saga para vir para os Estados Unidos? Vamos. Depois de ter ficado online na agência, depois de ter preenchido todos aqueles pré-requisitos necessários para ser au pair e ficar online e conversar com tantas e tantas famílias, eis que apareceu a minha família. Eu fiquei 4 meses online e conversei com acho que 3 famílias da Califórnia, uma de Nova York e outra de New Jersey. Eu acho que foram esses locais. Acho que foram 5 famílias e a minha família foi a 6ª família que entrou em contato comigo, mas eu já estava naquela de desistir do programa e não querer mais fazer, porque você fica online, você se inscreve para fazer o intercâmbio, mas não é certeza que você vai encontrar uma família, não é certeza que você vai vir para os Estados Unidos. Então, é como se fosse uma entrevista de emprego, que você fica lá disponível para seleção e você vai fazendo entrevistas, quem quiser lhe contratar, lhe contrata e você fica ok. Mas se não, você tem até 1 ano para conseguir família, depois que você fica online. Mas se chegar nesse período, você não conseguir família, adeus. Então é uma pressão psicológica muito grande que a gente sofre desde o início, desde quando a gente se inscreve até encontrar a família. É muito complicado, é para quem tem paciência, para quem tem disposição. E eu já tava ficando pirada porque eu não tava num emprego bom e eu tinha voltado para Recife, que eu tava morando em São Paulo e tava uma bagunça. Eu tava sentindo muito falta da minha vida lá e tendo que me readaptar a morar com a minha mãe, morar com a minha família. E foi muito complicado, foi muito difícil. Então, quando eu já tava tipo, tanto faz como tanto fez, apareceu essa família no meu perfil, uma família da Califórnia. Tinham os pré-requisitos que eu tinha colocado para selecionar uma família para mim também. Porque não é só porque uma família entrou no seu perfil que você vai poder fechar com essa família. Por exemplo, eu queria uma família com até 2 crianças, eu não queria uma família que tivesse cachorro ou gato em casa, de preferência que eu não precisasse dirigir as crianças o tempo inteiro. Então, foi a família que se encaixou perfeitamente em todos os pré-requisitos que eu tinha colocado. E que não trabalhasse no final de semana, porque imagina só, a vida já é corrida, já é um sofrimento, já é essa coisa toda. Imagina trabalhar no final de semana, você não pode nem sair, ver suas amigas e aproveitar o seu tempo livre, não. Então, eles se encaixaram perfeitamente e eu fiquei pensando, nossa, será? Ou não? Porque você cria expectativas, mas você se retrai com medo de não criar expectativas, ou de criar expectativas e não dar certo. É muito complicado. Eu acho que só quem passa por esse processo entende, sem contar que você fica sensível e você fica pensando nas 1001 coisas que podem acontecer. E você fica pensando, e se eu for, e se eu não for, e se acontecer comigo igual aconteceu com fulana, e se não acontecer comigo, eu vou ficar triste, eu vou perder dinheiro, e sabe, são muitas dúvidas que acabam ficando na nossa cabeça. Mas não sei o que, até que chegou um dia que eles falaram assim, deixa eu mostrar o seu quarto. Quando eles falaram isso, eu fiquei, eu não acredito, será que eles vão fechar comigo? Porque eu realmente tinha gostado muito deles. Eles pareciam ser pessoas muito boas, as crianças tranquilas. Depois que eu cheguei aqui, assim, não eram tão tranquilas assim quanto eu imaginava, mas eu não contei pra ninguém. Não contei pra ninguém, acho que só minha mãe, minha irmã, minha madrinha, as pessoas realmente mais próximas sabiam, porque nem pros meus melhores amigos, que são 2, 3, eu tinha contado, não contei pra ninguém. Até que a gente passou quase 15 dias sem se falar, a gente trocou muito e-mail, respondendo as dúvidas, né, de ambas as partes. E até que um dia eu mandei um e-mail, eles não me responderam mais, e 15 dias depois desse e-mail, com algumas dúvidas, eu recebi uma ligação da minha agência, que é a Cultural Care, de Boston, e eu tava até com um amigo meu, e eles me ligaram perguntando se eu gostaria de fechar match com a família, porque a família tinha me escolhido para ser au pair deles. E eu falei, claro que eu quero. E isso foi final de agosto. Foi final de agosto, comecinho de setembro. E aí a representante falou que a família gostaria que eu viajasse no dia 10 de outubro. E tudo se encaixou perfeitamente bem, porque
Como eu não estava mais esperando ter match com nenhuma família na agência, como eu já tinha pré-desistido do meu programa, eu tinha comprado uma passagem para São Paulo para o dia 15, eu acho. Acho que foi para o dia 15 de outubro. Não, mas eu não estava nem esperando. E de toda forma, para eu poder vir para os Estados Unidos, eu primeiro teria que pagar uma passagem para São Paulo, para de Guarulhos pegar o voo para Nova York. Então, tudo se encaixou, porque eu só precisei trocar a minha passagem e adiantar uma semana. E eu paguei, acho que R$ 50 para mudar, e eu paguei super barato. E aí, nossa, foi tudo tão perfeito. Eu ter saído do trabalho no momento certo, ter comprado a passagem para a época certa e ter fechado com essa família. E aí que a gente foi, fechou. E eu chorei, chorei, chorei e chorei. E eu chorava e eu sorria ao mesmo tempo. E eu tava feliz. Aí foi nessa hora que eu contei pro meu amigo o que tava se passando. E foi. Não sei a palavra. Foi. Não sei explicar o que é que foi. Mas sabe quando você tá querendo muito uma coisa, essa coisa acontece, e você fica assim, com o coração aberto? Não sei explicar, vou chorar se eu tentar explicar. E a gente deixa pra lá. Mas foi uma sensação muito boa, foi uma sensação muito tipo, pá! Porque eu não sabia como que ia ser, tipo, nossa, agora vai acontecer de verdade. Mas foi isso. E aí, depois que a gente tem o match, a agência de São Paulo, que é onde tem a central, né? Tipo, em Recife a gente tem um representante, em São Paulo onde fica a sede da agência. Aí ela entrou em contato comigo, perguntou se estava tudo ok, se faltava alguma documentação e tudo mais. E aí a gente vai ver uns workshops, que é como se comportar dentro da casa da família, o workshop pra gente para a escola de treinamento, porque quando a gente sai do Brasil, a gente não vem direto para casa da família. A gente vai para uma escola de treinamento em Nova York, passa uma semana lá e depois é que vem para cá. E aí foi tudo lindo, tudo ok. E vamos para o visto! Aquele momento que eu pensei, ok, tá dando tudo certo agora. Se esse visto der merda, eu não vou para lugar nenhum. Então foi aquela coisa de... Eu estava ansiosa, mas eu não estava tão ansiosa como eu geralmente fico para fazer alguma coisa. Sabe? Eu estava ansiosa, mas eu não estava. Foi nesse jeito. E aí, pro visto, a gente tem que preencher um negocinho chamado DS-160. E só o DS-160, que a agência manda para você o DS 2019 e a taxa SEVES. E aí você vai no CASV, no primeiro dia, que é o Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto, para você levar seu passaporte, o seu DS-160 e fazer a solicitação do seu visto. No próximo dia, no dia seguinte, você vai para tão aflita, esperada e conflitante entrevista do visto. E foi uma coisa muito maravilhosa. Olha, Deus foi muito maravilhoso comigo, porque, nossa, eu acho que era pra fazer esse programa, sabe? Porque não é possível, minha gente. Nossa, era pra acontecer. De verdade, eu não tenho dúvidas. Isso que eu tô fazendo hoje tá me servindo pra alguma coisa que eu ainda não sei o que é, que eu ainda vou descobrir, mas que era pra acontecer, era assim. Porque se não fosse pra acontecer, não tinha dado nada certo. Foi tudo muito certo, graças a Deus. Aí, fui lá pra entrevista do visto, você não pode levar celular, você não pode levar nada. E eu tava com muito medo, porque todo mundo fala que você tem que ter vínculos fortes com seu país de origem, com o Brasil no caso, para que ele aprove o seu visto. Porque se você der a entender que você vai ficar nos Estados Unidos depois que o seu programa de au pair terminar, eles geralmente negam o seu visto. Porque eles não querem imigrantes dentro do país. Não é que eles não queiram imigrantes, é que eles não querem pessoas que não gerem economia para o país. Então, enfim, eu acho que isso é um assunto muito complexo, eu não tenho cacife para falar sobre isso muito a fundo, mas pelo menos essa é a minha visão que eu tenho de que quando é negado e quando é aprovado. Enfim, e quais que eram os meus vínculos com o Brasil? Porque eu não estava fazendo faculdade, eu não tinha casa, não tinha carro no meu nome, eu não estava trabalhando mais porque eu tinha pedido demissão do emprego mês anterior.
Quem és tu, Isabela, na fila do pão para ter um visto aprovado sem vínculo nenhum com o Brasil? O que é que eu fiz? Levei meus últimos olerites, carteira de trabalho, conclusão do ensino médio, escritura da casa no nome da minha mãe. Bem, algumas documentações que pudessem provar o mínimo de vínculo que eu tinha com o Brasil, porque vínculo familiar não é nada. Você tem que ter um papel escrito bonitinho que você tem um vínculo. Tem que ser tudo na base do papel. Fui lá para entrevista, entreguei o passaporte, nossa, tinha pouquíssimas pessoas, acho que tinha umas 12 pessoas, mas depois foram chegando mais, tinha muita gente, tipo, balançando na perna, assim, sabe, nervoso, e eu tava lá assim. Eu acho que eu estava assim, porque eu não tava me vendo, mas eu acho que eu tava assim. Desse jeito. Com esse sorriso. Que idiota. Aí, porque eu tava, sabe, parecia que eu sabia que ia ser aprovado, mas eu tava em dúvida, mas eu tava com a sensação de que eu sabia. Não sei se vocês vão entender, porque eu também tô ficando em dúvida agora. Mas foi bem assim. Aí a gente foi lá, entrou na salinha, aí você fica tipo num Lzinho, aí tem os cônsules aqui na frente. E é tipo, sabe no Detran? Que você vai, você fica vendo as outras pessoas fazendo o teste e quem reprova você fica ansioso porque a pessoa reprovou, aí você fica com medo. É mais ou menos assim lá, porque você fica na fila e você consegue ouvir a entrevista de todo mundo. No dia que eu fui, tinham dois cônsules e uma consuleza. O primeiro cônsul, ele era muito fofo, e eu fiquei pensando, nossa, eu quero ir nesse, eu quero ir nesse. No do meio eu não tava prestando atenção e a consuleza tava botando pra lascar na menina que tava fazendo entrevista. Então eu pensei, bem, se eu for nela, eu vou me lascar também, ela vai negar o meu visto. Mas foi porque a menina tava, tipo, enrolando muito. Ela perguntava, você trabalha? A menina falava, trabalho. Mas aonde? Na minha empresa. Mas você é tão nova e você tem uma empresa, como você conseguiu essa empresa? Mas a empresa é da minha família. Sim, mas a sua é da sua família, sabe? Essas questões, assim, que foram deixando a menina meio bagunçada. Eu acho que ela estava tentando tirar visto de turismo ou de trabalho, não sei. Até que chegou a minha vez. Aí eu fiquei um pouquinho nervosa. Aí o cônsul me perguntou, oi, bom dia. Eu, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Aí ele fez assim, você vai pra onde? Você vai pra Califórnia? Eu fiz sim. Aí ele, nossa, eu sou californiano. Eu, que coincidência. Isso em português. Aí ele fez, você vai ser au pair? Aí eu, aham. Aí ele começou a falar inglês. Aí ele perguntou, então você fala inglês? Aí eu, tô tentando. Aí ele perguntou se eu conhecia a família, se a gente se falava sempre, qual foi a forma que eu conheci a família, o que eu fazia no Brasil? Aí eu expliquei a ele que eu trabalhava como designer de interiores, porém eu tinha pedido demissão do emprego para aplicar pro programa, depois que eu tive match com a família. Aí ele já foi assinando um papelzinho, me entregou um livrinho falando, esse aqui são seus direitos nos Estados Unidos. Se você tiver algum problema com a família, com seu passaporte, com seu visto, você entra em contato com isso aqui. Ai, quando ele falou isso, sabe? Quando fez aquela coisa... Tipo, foi. Ele olhou pra mim e falou, parabéns, Isabela, o seu visto foi aprovado. Aí, quase que eu pulei aquele vidro e beijei a boca dele. Porque, gente, pensa numa sensação de alívio. De tipo, we are the champions, my friend, sabe? Bem tipo, eu consegui, sabe? Desse jeito. Aí foi isso, aí eu voltei pra casa, tipo, sorrindo, quase semana lá naquele derby. Não sou assim não, eu tô alterada, que eu tomei café. E aí foi isso. O meu médico, a família e... Nossa, eu fui olhar agora porque eu pensei que não tava gravando. Já pensou eu ter falado aqui 65 minutos, mentira, tá em 15 agora, e não ter gravado nada, não ter gravado essas minhas espontaneidades aqui para vocês. E pra mim também, né? Porque quando eu assisti isso, eu vou falar, nossa, que retardada. Então foi assim o meu match com a minha família, linda, e o meu visto. E deu tudo muito certo. Então,